ficou uns 5 minutos falando sozinho. Ah, é? Beleza. Então tá, gente, vamos começar nossa aula de hoje de gramática. Hoje nós vamos dar continuidade a essa questão das classes gramaticais, tá? É uma matéria bastante longa. Vocês podem reparar que a gente já está falando sobre, né, acho que umas 3 semanas, 4 semanas, mas isso não me assusta porque na escola eu dou isso no ano inteiro. Então, aqui, é claro, a gente vai pegando o que cai no vestibular, né? E a gente vai tentando passar da maneira mais objetiva para vocês, sem cortar conteúdo, mas explorando mais o que as provas exploram mesmo. Então, o que acontece hoje? Eu lembro que a gente parou, e aí vocês podem, né, relembrar também, caso haja algum tipo de informação truncada, mas a gente parou, pelo que eu estou vendo aqui, a gente parou em artigo. A gente fez uma questão sobre, até que a gente comentou que caiu na UERJ, aquele carro é o carro alegórico de um Brasil. A gente fez isso, não fez? Que eu perguntei qual era a diferença. Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Fizemos isso? Sim. Sim, né? Beleza. Então tá certo. Aí eu coloquei no final do slide observações feitas durante a aula, e aí hoje eu recomecei. E aí não joguei o material para você, porque esse material aqui eu já fiz, mas eu deixei algumas partes para a gente fazer junto, tá? Vocês vão entender por quê. O que ocorre? Eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu apresentar rapidinho. Hum, 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 hum. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza. Eu vou ter de deixar assim, porque como eu falei para vocês, eu vou ter de editar algumas coisas com vocês, tá? Hoje eu vou fazer muitas perguntas e aí vou ter de ficar toda hora, né, de repente, digitando alguma coisa. Então, para enviar para vocês um documento todo completo, né, com as coisas que a gente fez em sala e tal, para depois vocês darem uma olhada e relembrarem, se for o caso, eu preciso preencher, tá? Eu não ia colocar todas as respostas ao fazer o slide, tá? Então a gente vai fazer junto. Vamos começar aqui com a primeira classe gramatical, na verdade, do dia de hoje, que representa aí o adjetivo, tá? Então, quando estudamos a respeito de adjetivo, o que estamos estudando? Estamos estudando sobre uma classe gramatical responsável por exprimir qualidades, defeitos, origem ou estado do ser, tá? Então, quando queremos dar alguma opinião, no geral, nos utilizamos de adjetivos, advérbios, tá? Tanto é que eu coloquei para você que em textos dissertativos, que são os textos que nós produzimos, por exemplo, para redação, que esses caras servem como modalizadores discursivos, tá? Então, é muito comum visualizar adjetivos sempre numa perspectiva qualificadora, seja para o bem, seja para o mal, tá? Então, por exemplo, temos alguns exemplos aqui colocados. As aulas são bastante dinâmicas, o lado feio do ser humano tem sido revelado, aquela atitude foi terrível e inesperada, e o vinho português é muito forte para mim. Então, nós temos aqui dinâmicas associado a aulas. Nós temos o lado feio do ser humano, feio associado a lado, que é o nosso substantivo. Então, repare que
adjetivos têm grande relação com substantivos, tá? Eles têm direta relação, tanto de concordância, né, quanto de gênero, beleza? Quando eu falo o lado feio do ser humano, feio é o lado, né? Então, estou aqui, masculino, masculino, singular, singular. Aqui em cima tenho feminino, feminino, plural, plural. Essa questão de concordância entre eles é muito importante. É o que normalmente faz a gente dizer os meninos lindos e não os meninos lindo, né? Aquela atitude foi terrível e inesperada. O que foi terrível e inesperada? Foi a atitude, ok? Então, estamos diante aqui de palavras que dão características, conhecidas como adjetivos. Esse forte, o vinho português é muito forte para mim. O que é forte? É o vinho, tá? Se eu falasse os vinhos portugueses são muito fortes para mim, você perceba, eu ia flexionar toda a frase. Então, por exemplo, quando alguém fala assim com o outro, a gente tem costume de falar, vocês são pica, por exemplo. Vocês são fodas, né? Tipo, eu já tô falando certo, mas tem gente que fala, vocês são foda. Não, se são vocês, mais de uma pessoa, esse meu adjetivo tem que casar, tem que concordar ali com o meu sujeito, tá? Então a gente lida com essa classe gramatical dessa forma. O adjetivo é muito atrelado ao substantivo, mas também pode ser atrelado a um pronome, né? Ele é lindo, eles são lindos, mas o adjetivo ele tem essa função de dar características. E aí, o que acontece? Como na maioria, né, na maioria das classes gramaticais, nós temos as locuções inerentes, né, a cada uma delas, a gente não deixa de ter isso no adjetivo, tá? Então, no adjetivo, nós também temos locuções, que são as locuções adjetivas. E eu coloquei aqui para você, ó, locução adjetiva é toda expressão com duas ou mais palavras formada de uma preposição mais um substantivo. Então, essa expressão é formada de uma preposição mais um substantivo, equivalente a um adjetivo. Então, vamos lá. Locuções adjetivas. Essas locuções são formadas por preposição mais substantivo. Já já vai ser sempre assim? Não. 95% dos casos a gente vai ter, tá? A gente vai ter esse tipo de construção com preposição e substantivo. Mas, às vezes, no meio desse caminho, tem um pronome também. No meio desse caminho, pode ter não só essa formação, tá? Então, a gente tem que ficar ligado para ver aí qual vai ser o cenário. E aí a gente começa na questão da interação aqui na nossa aula. Por exemplo, nós temos 4 exemplos aqui. Quais são as locuções adjetivas presentes nesses 4 exemplos? Vamos lá. Estou esperando. Uma para cada, né? Vamos lá. Com aptidão na primeira? Com aptidão, eu vou marcar aqui para você. Se bem que, cara, eu não sei como que eu vou marcar, porque eu fiz uma merda aqui, gente. Vocês não podem, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Ah, mas acabei de descobrir. Ah, que legal. Recuperei, que bom. Eu tinha tirado isso aqui, eu estava em pânico, mas aí agora eu mexendo achei, que bom. Então, olha só. Homens com aptidão. Beleza. Quando eu falo homens com aptidão, eu estou usando uma preposição com e estou usando a aptidão, que é um substantivo abstrato. Beleza. Mas como seria aqui, na realidade, uma formação adjetiva com esse tipo de locução? Então, quando eu penso em homens com aptidão,
Eu penso em homens, o quê? Aptos. Aptos. Aptos, exatamente. Então, o que que a gente viu aqui? A gente viu que a locução adjetiva, ela é uma expressão com preposição e substantivo, no geral, e ela serve como um adjetivo, porque no fundo de tudo, quando a gente fala homens com aptidão, a gente está querendo dizer homens aptos, tá? Então, essa locução adjetiva, ela está qualificando homens, beleza? E aí, o que que acontece? Normalmente, as provas, né, provas que cobram isso, por exemplo, provas de particulares de medicina, colocam homens com aptidão, destacam com aptidão e perguntam para você qual é o valor dessa expressão. Se é um valor adverbial, se é um valor preposicional, se é um valor adjetival, se é um valor substantivo, se é um valor pronominal. E aí, se você consegue enxergar que com aptidão está qualificando homens, você chama de locução com valor adjetival, tá? A de baixo, higiene da boca. Qual seria, né, a Tainá já falou, qual seria aí a locução adjetiva presente nessas palavras aí? Fala para mim. Da boca. Da boca, exatamente. Então, vou marcar aqui, ok? E aí, se a higiene é da boca, a higiene é Bucal. bucal, exatamente. Tá? Então, a higiene bucal, a gente formou um adjetivo com uma locução adjetiva de origem, tá? Vamos lá, bandeira da Irlanda. O que que você me diz aí? Qual é a locução adjetiva? Da Irlanda? Da Irlanda. Calma aí. Da Irlanda é a locução adjetiva. Deixa eu voltar aqui. Bandeira da Irlanda. Da Irlanda é a minha locução adjetiva, ou seja, a minha expressão que tem valor de adjetivo. E aí, como que a gente pode dizer? Se a bandeira é da Irlanda, a bandeira é o quê? Irlandesa? Irlandesa, exatamente. Tá? Então, bandeira da Irlanda, bandeira irlandesa. É isso aí. Beleza. Vamos para a próxima. Rapaz com muita fome. Qual é a minha locução adjetiva aí? Com muita fome. Com muita fome, exatamente. Só um minutinho. Cara, eu tenho pânico usar essas coisas, vocês não estão entendendo. Eu vou acabar arrancando isso. Não gosto de nada aprendendo. Então, ó, com muita fome, eu vou marcar aqui para você, que é a locução adjetiva. Show. Beleza. Só que, se eu tenho um rapaz com fome, eu tenho um rapaz, o quê? Faminto. Faminto, exatamente. Então, nós percebemos que a maioria das locuções adjetivas tem a sua formação com preposição mais substantivo, porém a gente pode ter aqui, ó, uma outra estrutura, que é, aqui no caso é uma preposição, aqui é um pronome indefinido e aqui é um substantivo. Então, é claro que a formação comum é essa aqui, ó, ok? Mas ela não é a única, tá? É importante a gente saber disso. Beleza? Vou salvar aqui, porque como eu falei, né, a gente vai acrescentando e aí depois eu vou mandando para vocês, tá? Bom, vamos lá. Vocês repararam que sumiu a parada que estava aqui? Vocês repararam? Cadê a fonte? Tá vendo? Eu detesto esse programa, olha só. Ah, tá, voltou. Beleza. Vamos lá.
Agora eu quero que vocês tenham bastante atenção aqui, dentro dessas orações. É muita informação, né? Essa aqui eu vou dar um zoom que depois a gente preenche. Mas vamos lá, olha só. Observações semânticas sobre orações adjetivas. Então, você deve estar pensando assim, já, orações adjetivas, a gente nem começou a ver sintaxe ainda e você já está falando de sintaxe. Não é, é porque eu preciso trazer para você algumas informações sobre o adjetivo, para que depois disso, quando você chegar à sintaxe comigo, que não está longe não, hein? Não está longe não, esse momento já vai chegar. Então, para você chegar bem na sintaxe, eu preciso te dar um bom suporte morfológico. Eu já falei isso desde a primeira aula. Se você quer ser um cara bom na sintaxe, você tem de ser bom na morfologia, beleza? E aí eu coloquei o seguinte para vocês. Eu coloquei 4 orações aqui, tá? A primeira, os médicos de nosso tempo, que são heróis nacionais, estão passando por momentos muito difíceis. 2, os médicos que estão nos hospitais estão passando por momentos muito difíceis. 3, os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários. 4, os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários. Beleza. Eu quero que você olhe bem para a oração 1, ok? E me diga o seguinte: quando eu falo os médicos de nosso tempo, que são heróis nacionais, estão passando por momentos muito difíceis, qual é a parte aí que traz para mim uma caracterização? Diz para mim. Que são heróis nacionais. Que são heróis nacionais. Beleza. Agora, olha para 2. Os médicos que estão nos hospitais estão passando por momentos muito difíceis. Qual é a parte aí que traz noções adjetivas para mim? Que estão nos hospitais. Que estão nos hospitais, tá? Ah, você vai falar assim: "Ah, já, mas e difícil?". Difícil também é um adjetivo, só que nós estamos falando de orações. Orações tem que ter o quê? Fala para mim. Oração tem que ter Verbo. verbo. Exatamente. Então vamos lá, olha só. Vamos criar aí o primeiro paralelo. Os médicos de nosso tempo, que são heróis nacionais, estão passando por momentos muito difíceis. Eu vou pegar isso aqui, ó, essa oração. Essa oração, na sintaxe, é chamada de oração adjetiva. Oração adjetiva por quê? Porque ela dá uma característica para o termo anterior, tá? Então, os médicos de nosso tempo, vírgula, que são heróis nacionais, então eu estou caracterizando os médicos do nosso tempo com essa oração, beleza? Isso é fácil você entender isso? Quando eu falo os médicos do nosso tempo, que são heróis nacionais, essa parte que são heróis nacionais está qualificando os médicos do nosso tempo, você consegue enxergar isso? Sim. Beleza, então tá. Aí, o que ocorre? Para a gramática, galera, para a gramática, eu quero ouvir de vocês. Os médicos do nosso tempo, nessa primeira frase, são os mesmos médicos da frase 2. O que vocês acham? Essas informações aqui, ó, deixa eu destacar para você, ó. Vou destacar aqui para que você compare essas 2 situações aqui. Então, os médicos de nosso tempo, que são heróis nacionais, estão passando por momentos muito difíceis, e os médicos que estão nos hospitais estão passando por momentos muito difíceis. Qual é a diferença entre essas 2 orações? Qual é a oração que tem sentido amplo e qual é a oração que tem sentido restrito? Porque é isso que eu quero que você enxergue, esse sentido
E aí, gente, a gente vai lá para provas da UERJ, ok? Provas da UERJ, da Unigran Rio, mas cada uma com seu perfil. Então, por exemplo, provas da UERJ vão destacar essa oração e perguntar qual é o valor semântico, e provas da Unigran Rio vão destacar essas orações e perguntar qual é a classificação dessas orações. Então, cada uma no seu modo, mas as duas a respeito da mesma matéria. Então, vamos lá. Quando eu pergunto a vocês, os médicos de nosso tempo, quando eu falo, né? Os médicos de nosso tempo, que são heróis nacionais, estão passando por momentos muito difíceis. Essa oração que está destacada para você, ela tem um sentido restritivo, específico, dentro da frase, né? Dentro de todo o contexto, ou ela quer dizer, ela quer dar, né? O volume a respeito desses médicos do nosso tempo. É uma perspectiva de interpretação ampla sobre esses médicos, ou é uma perspectiva restritiva sobre esses médicos? O que vocês acham? Quando eu falo que são heróis nacionais, eu estou restringindo ou estou acrescentando um comentário mais amplo? Tá acrescentando comentário. Alguém acha diferente? Alguém pensa diferente? Alguém acha que eu estou sendo específica? Que veja bem, olha só, existe aqui um critério que é o critério até de utilização de pontuação aqui, tá? Para a gramática, olha só que curioso. Para a gramática, quando você coloca uma informação entre vírgulas, como é o caso aqui, ó, olha para cá. Ih, fiz merda. Calma aí. Fiz merda. Vai. Quando você coloca essa vírgula aqui, ok? E quando você coloca essa vírgula aqui, você dá uma amplitude interpretativa para o termo os médicos de nosso tempo, tá? Então, os médicos de nosso tempo, todos eles são heróis nacionais. Agora dá uma olhada no 2. Os médicos que estão nos hospitais estão passando por momentos muito difíceis. Estamos falando de vários médicos, gente, de todos os médicos, na verdade? Sim ou não? Não. Estamos falando apenas de quê, Milena? Dos que estão dentro dos hospitais. Apenas os que estão dentro dos hospitais, tá? Então, os médicos que estão nos hospitais estão passando por momentos difíceis. Na verdade, existe uma gama X de médicos e apenas parte desses médicos, apenas essa parte, está passando por momentos difíceis dentro dessa frase, tá? Óbvio, se a gente pensar numa escala interpretativa de vida, é claro que todo mundo que é médico hoje se sente mal, né, por tudo que está acontecendo. Então, nós temos aqui uma oração, tanto aqui quanto aqui, uma oração que caracteriza. Essa oração, até o presente momento, é o que eu quero que você saiba. Essa oração vai ser uma oração adjetiva, tá? E por ela retomar um termo, fazer referência a um termo anterior, nós já sabemos que esse que aqui é um pronome relativo, tá? Com sorte, a gente vai chegar a essa matéria hoje, tá? A esse tipo de pronome. Eu não tenho certeza, mas, enfim, eu não tenho pressa, eu quero que vocês entendam. Vamos para a terceira e para a quarta frases, ó. Os trabalhadores que fizeram manifestações, vou destacar aqui para você, não receberam seus salários, e os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários. Às vezes, quando eu estou em sala de aula, né, ali no presencial, muitos alunos me dizem que para eles é a mesma coisa a frase. Só que aí eu venho com a informação gramatical, que é o seguinte:
Toda vez que você coloca um termo entre vírgulas, nessa perspectiva que a gente está vendo, você cria um cenário amplo. Toda vez que você retira a vírgula, você desfaz esse cenário amplo e restringe, tá? Então, por exemplo, na 3, alguém pode me explicar o que vai acontecer na 3? Diz para mim, qual a interpretação dessa frase? Qual a interpretação dessa frase 3? O que vocês entendem sobre? Que os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam os trabalhos, né? Tipo, que só os que fizeram as manifestações, é isso? Isso. Só aqueles que fizeram manifestações. E aí é bacana vocês se atentarem a isso, por quê? Porque vocês escrevem redações e usam esses pronomes aqui, ó. Esses pronomes aqui, ó, tá vendo? Vocês usam com muita frequência, ok? Então, vocês têm de parar para pensar se na frase que vocês estão colocando na redação, por exemplo, se vocês querem de fato dar esse valor semântico de restrição ou se vocês querem dar um valor mais amplo. Querendo dar um valor mais amplo, é obrigatória a presença da vírgula. Passem a prestar atenção a partir de hoje, toda vez que vocês colocarem um que e um verbo depois, tá? É muito provável, muito provável, tá? Que você identifique semanticamente algum tipo de realização dessa frase, dessa estrutura. Vocês fazem isso constantemente. Por quê? Porque, veja bem, quando eu falo os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários, eu também estou usando aqui um mecanismo de coesão. Por que de coesão? Porque eu poderia muito bem segmentar essa frase. Seria o quê? Os trabalhadores fizeram manifestações e os trabalhadores receberam seus salários. São dois pontos distintos. Quando eu junto isso, eu deixo de repetir uma palavra, que é o quê? Trabalhadores. Então, de um lado eu tinha os trabalhadores que fizeram manifestações. De um outro eu tinha os trabalhadores que receberam seus salários. E aí, para não repetir trabalhadores, eu contei com uma estrutura que se chama pronome relativo, tá? É essa estrutura aqui, ó, que é esse quezinho. Esse quezinho, ele é um cara que é uma palavra que a gente considera atrativa, tá? Normalmente, quem erra a posição do pronome relativo dentro de uma frase, erra normalmente levando em conta que um pronome oblíquo tinha de estar mais próximo dele. Por exemplo, quando a gente estuda pronome pessoal oblíquo, a gente vai estudar isso hoje, se tudo der certo, a gente percebe que há alguns que ficam antes do verbo, depois do verbo. E normalmente quem marca essa necessidade de ficar antes do verbo ou depois do verbo são palavras que nós chamamos de palavras atrativas, tá? Então, palavras atrativas são palavras como advérbios, pronomes relativos, conjunções, tá? Então, muita atenção, porque a gente está estudando a interpretação semântica de uma oração adjetiva, mas a gente também está vendo que a gente escreve isso na redação e que dependendo da colocação que a gente faça, se a gente colocar essa oração entre vírgulas e se a gente colocar essa oração sem as vírgulas, o sentido é completamente diferente. Olha só que tenso. É uma coisa gramatical que faz parte da sua redação, que pode gerar uma interpretação diferente daquela que você quer dar. E agora, José, como é que faz? Ó, então, aqui em cima, na 3, nós temos os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários.
Foram aqueles que fizeram manifestações, apenas aqueles. Então, essa oração, ela tem um valor restritivo, tá? Quando a gente tem a 4, a gente fala, os trabalhadores que fizeram manifestações não receberão seu salário. Repara que até a maneira como eu leio é diferente, porque o que faz a minha entonação mudar é a presença de algumas pontuações ou não. Então, quando eu falo os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seus salários, eu falo assim porque eu não tenho nenhum impedimento. Agora, quando eu falo os trabalhadores que fizeram manifestações não receberam seu salário, eu tenho uma pausa, trazida, obviamente, pela presença da vírgula. Tudo bem ou não, gente? Tudo. Então, olha só, eu coloquei aqui algumas perguntas que respondemos, né? Qual é a diferença vista entre as orações quanto ao valor semântico? Então, algumas orações têm valor semântico restrito, as restritas são sem vírgula, e algumas têm valor semântico de quê? Valor semântico ampliado, tá? Valor semântico que traz uma explicação, beleza? Então, essa é a diferença entre elas. A segunda pergunta é, qual é o elemento linguístico capaz de nos auxiliar dentro desse viés interpretativo? Então, o que faz a gente olhar, qual é a marca linguística, qual é o elemento linguístico que faz a gente olhar para essas frases de maneira distinta? É a presença da vírgula, tá? É a vírgula que vai marcar para a gente, que é, na verdade, o grande elemento linguístico que faz a gente perceber, tá? E é possível ver noções adjetivas na oração? Sim, é possível. Em qual parte? Nas partes marcadas, tá? Então, ó, que são heróis nacionais caracterizando médicos, que estão nos hospitais caracterizando os médicos, porque são médicos específicos, apenas os que estão nos hospitais, que fizeram manifestações relacionadas a trabalhadores específicos e que fizeram manifestações relacionadas a todos os trabalhadores. Beleza? Então, essas perguntas já foram respondidas. Agora, nós temos o seguinte. Nós temos a posição do adjetivo e os valores semânticos. Isso cai muito na Sousa Marques. A Sousa Marques é a rainha de pedir isso, tá? A UERJ já pediu isso, mas não no viés de classificar onde está o adjetivo, né? Mas sim na interpretação que se faz a respeito de. Então, Vassouras, UERJ e Sousa são as que mais gostam. Dessas três, a Sousa gosta mais, tá? Então, a questão da posição do adjetivo. Essas posições do adjetivo e os valores semânticos, tá? Então, nós temos aqui o falso profeta gritava para a multidão. E o profeta falso gritava para a multidão. Gente, por mais que não pareça, essas frases têm sentido diferente. Alguém pode me dizer onde está o adjetivo? Me digam de todas elas, 1, 2, 3 e 4. Depois a gente faz a interpretação. Vamos lá, me diga onde está o adjetivo na 1, na 2, na 3 e na 4. Falso, não. Ó, falso. Beleza, aqui eu vou botar assim, ó. Aqui, pá. Na 2. Eita, 9. porra. Por que saiu da parada, senhor? Tava tão bom. Isso, volta, bebê. Fala de novo, amor. 9. Nova. Aí vou chegar aqui. Vou botar essa. Show. E aí? Ficaram na dúvida, né? Ele era um senhor cozinheiro e ele era um cozinheiro senhor. Ah, É porque eu pensei que, tipo, teriam sentidos contrários. Senhor cozinha parece, tipo, o cozinheiro, sabe?
É o quê? Fala aí. Tipo, porque senhor cozinheiro parece senhor cozinheiro, parece aquele cozinheiro top. É isso aí. Então, na verdade, não é o cozinheiro, é o senhor. É o senhor. Exato, muito bem. Então, deixa eu colocar aqui para você. Vou marcar aqui com a mesma corzinha, magenta. Legal. E aqui embaixo? Na 4. Qual é o esquema da 4? Estão me ouvindo? Não quero ficar igual a Cid, não, hein? O pobre, né? Voltei até aqui para ver se vocês estavam aqui, que eu não quero ficar 10 minutos falando sozinho, não. Calma aí. O amarelo também é, não é? É, mas aqui, olha só. Vestir amarelo é a cor, né? Aqui, ó. Vamos analisar esse ponto, ó. Deixa eu botar aqui. Essa corzinha. E vou botar aqui essa corzinha. Eu já nem me lembro. Essa. Ih, fez merda. Na verdade é aqui, ó. Aqui, isso. Agora eu fiz uma outra merda. Deixa eu consertar a merda que eu fiz. É aqui, isso. Boa, já. Cara, vocês não têm noção desse. Esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Vocês veem a minha setinha, né? Esse programa aqui, cara, sério, não dá. Não baixem, não usem, porque é estresse na certa. Agora, olha só. Ah, eu Oi? odiei. Nossa, Eu Jesus. tinha ele. Não dá. Só tem que Mas eu tinha ele como tipo Word. É, mas é isso. Eu tenho todos aqui, mas não dá. O Vitor botou isso para mim e ele já vai tirar porque eu tô detestando. Mas vamos lá. E aí, gente? Se a gente está falando que a posição do adjetivo faz diferença, né? Eu quero que vocês me digam, por favor, qual seria a interpretação possível para cada um dos problemas marcados ali. Na verdade, temos adjetivos, né? Então, os adjetivos estão marcados. Agora eu quero saber qual seria a interpretação. Pode falar fora da ordem, tá? 1, 2, 3 e 4. Pode falar sobre o que você souber aí. Na 2, a Ah, primeira frase parece como se fosse uma nova pessoa, ressurgiu, mudou, alguma coisa assim. E na segunda. transforma isso numa palavra para mim. Uma Ai, palavra para a gente colocar aqui. O sentido de quê? Quando eu falo que Luana é uma nova pessoa, galera, ajuda ela também. Vamos pensar. Quando eu falo que Luana é uma nova pessoa, significa que ela é o quê? que ela mudou? Não sei. Sim, mas eu quero uma palavra, eu quero um adjetivo. A gente está treinando isso agora. É difícil, mas vamos lá. Galera, ajuda aí. Luana é uma nova pessoa, significa que ela é uma pessoa, o quê? Renovada? Boa. Quem falou renovada? Eu, Sara. Boa, Sara. Ó, pessoa renovada. Show de bola. Vamos lá. Agora, embaixo. Qual é o esquema da de baixo? Luana é uma pessoa Luan nova. é jovem? Isso, muito bem. Então, ó, o sentido aqui, a posição mudou, mudou a semântica, tá? Vamos lá, próximo. Cadê a Milena? A Milena pode falar 3, né? Hein, Milena? Senhor cozinheiro significa que ele era um bom cozinheiro. Topíssimo, né? Excelente. Uhum. Beleza. Eu não vou colocar top não, tá? Mas eu vou botar excelente. E Excelente. cozinheiro Beleza. senhor. Aí aqui esse senhor já é o senhor que a gente conhece, né? Aham. Que é o mais velho, não é isso? Isso, idoso. Vou botar idoso aqui, tá? Bora, beleza. E aí?
Falta a primeira dupla e a quarta dupla. Bora. Quem mais? Vai. É gostosinho fazer isso, já. É gostosinho. Vai. Tipo, a primeira é a mulher pobre no sentido de dinheiro, né? Tipo, a mulher... Mas sem renda fica meio estranho, né? É desprovida de grana, né? É. Tá, deixa eu botar aqui. Calma aí. Deu um eco aqui nessa... Rapidinho. A mulher pobre vestia amarelo. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Sem verba. Sem verba. Não vou botar desverbada porque é escroto, né? Mas vamos lá. E aqui embaixo? A pobre mulher vestia amarelo. Tipo, meio que no sentido de coitada, né? Não sei. Exato. Exato. Então, ó, a pobre mulher vestia amarelo. Coitada, né? É nesse sentido. A mesma coisa a gente dizer. O homem pobre não pôde comprar comida e o pobre homem foi humilhado. A mesma coisa, tá? Um representa sem verbo e o outro representa a ideia ali do coitadismo e tudo mais. Vamos lá. O falso profeta gritava para a multidão. O que seria um falso profeta, gente? Se eu tenho um profeta, beleza. Agora, se eu tenho um falso profeta, ele é o quê? Anticristo? Calma, Sara. Mentira. Calma. Enganador. Enganador. Impostor, né? Impostor. Uhum. Boa, show de bola. Impostor. Show. É isso. Boa. Agora, se eu tenho o profeta falso gritava para a multidão, esse profeta falso é o quê? É tipo as falcianes. As falcianes são o quê? As falcianes com as quais a gente convive. Mentirosa. Mentirosas, desleais, tá? Então, ó, aqui o sentido ele é aproximado porque é impostor e mentiroso, mas não são a mesma coisa. Eu não posso falar para uma pessoa mentirosa, eu não posso falar para uma pessoa mentirosa que ela é, você é impostor. Não, porque impostor é além, além, além. Envolve, né, outras questões mais profundas de sua essência, tá? A pessoa mentirosa é a pessoa desleal, é a pessoa, né, que mente para gente, a pessoa falsa, né? É aquela que não é verdadeira conosco, tá? Então, há diferenças muito absurdas, como 2, 3 e 4, e há diferenças pequenas, como a primeira diferença, tá? Então, o falso profeta é um impostor, não é uma pessoa que, de fato, não é um profeta, né? Ela é uma pessoa enganadora, é um enganador. E o profeta falso já é o profeta mentiroso, tá? São coisas diferentes, embora estejam no mesmo campo semântico, tá? Saindo dessa vibe, agora, minha filha, agora o bicho pega, porque agora é o que a gente usa muito na redação, agora é o que a gente precisa muito saber, agora é o que chove questão para a gente no vestibular, tá? Que é essa classe gramatical tão importante, que é a classe dos pronomes, tá? Então, eu gosto sempre de dizer para você, que, por exemplo, se você vai procurar numa gramática, o que é um pronome, normalmente você vai ver assim, palavra que se refere ou substitui o substantivo. Mas, cara, são tantas as funções, na verdade, são tantas as possibilidades do pronome que eu prefiro colocá-las aqui. Eu coloquei 10 possibilidades, tá? Não existe nem tanto tipo assim, são só 7 tipos. Mas o que eles podem fazer, meus amigos, é surreal.
O pronome, como o próprio nome diz, pronome, ou seja, substituição de nomes, mas não é só a substituição, são todas as cargas semânticas que podem vir a partir disso, tá? Então vamos ter atenção. Vamos lá. A primeira coisa que um pronome pode fazer é substituir substantivos. A segunda coisa que ele pode fazer é fazer referência a eles, a esses substantivos. A terceira coisa, eles podem acompanhar substantivos. A quarta coisa, os pronomes podem indicar posse ou aproximação. A quinta coisa é que eles podem retomar nomes. A sexta coisa é que eles podem indicar posições de substantivos no tempo, no espaço e no texto, tá? Sétimo, indicar tratamento respeitoso. Oitava coisa, indicar noções imprecisas ou interrogativas. Nona coisa, servir de sujeito da oração. E 10ª coisa, servir de complementos verbais ou nominais, tá? Então, essas duas últimas são esferas sintáticas a respeito dos pronomes e as outras são esferas semânticas. Então, beleza. Antes de vocês classificarem as frases que eu tenho para vocês, eu preciso falar sobre duas funções específicas dos pronomes, tá? Que funções são essas? Então, dá uma olhada, olha só. Quando nós falamos de tipos de pronomes, estamos falando se eles são interrogativos, se eles são relativos, se eles são demonstrativos, quando falamos de tipos. Mas quando falamos de funções, só temos duas funções, tá? A primeira função é: esse pronome pode substituir substantivos. A segunda função é: esse pronome pode acompanhar substantivos. Então, quando nós temos, no caso, o pronome substantivo, aqui ó, substantivo, vou marcar para você, bebê. Olha, quando nós temos esse cara, nós temos um cara que substitui um nome. Então, eu quero perguntar a vocês agora: onde esse cara está nesses exemplos? Eu não o vi ontem, mas amanhã verei, pois Rodrigo caminha todos os dias na orla. Eu gosto de tecnologia, mas ela tem me sugado muito tempo. Fala para mim, onde se encontram os pronomes com a função de substituir um nome, ou seja, substituir um substantivo? Fala. Eu não o vi ontem. Isso tudo é pronome? Não, O, né? Beleza, então tá, vou marcar aqui para você. Então, ó, esse o, show. Belezão. Deixa eu marcar aqui para você. Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Vamos lá, prova da UERJ, prova da USS, ok? Prova da Unigran Rio também, fazendo o seguinte, a seguinte pergunta: qual é o tipo de coesão presente nessa frase? A coesão é anafórica ou a coesão é catafórica? Fala para mim e me explica o porquê. anafórico porque se refere a um termo que ainda não foi dito. Anafórico porque se refere a um termo que não foi dito? Não, o contrário. Catafórico. Catafórico. Catafórico é que vai se referir a um termo que vai ser dito ainda. Anafórico é aquele que vai se referir a um termo que já foi dito anteriormente. Eu não sei se vocês lembram. Deixa eu pegar aqui um papel, não sei se vocês vão enxergar. Calma aí. Aqui, ó. Vou botar grande para vocês. Só um minutinho.
Ó, eu acho que está no caderno, não me lembro, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó, calma aí. Eu vou ter que sair daqui, ó. Aqui, vocês lembram disso? Aqui, ó. Anafórica, setinha para trás. Milena que falou, né? Milena? Oi. Aqui, ó, tá vendo? Anafórica, seta para trás. Já foi dito. Catafórico, seta para frente, porque ainda será dito. Ok? Aqui, ó. Lembra? É porque, é horrível, né? A imagem é o contrário da parada. Eu nunca sei explicar isso aqui do ponto de vista da física, depois vocês me explicam, mas anafórica é a coesão que retoma algo já dito, e catafórica é a coesão que vai antecipar o que será dito lá na frente. Então, nesse caso aqui, no caso do... Cadê? Blá, 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 blá. No caso do o, eu não ouvi, esse o diz respeito a quem na frase, galera? Responde para mim. Rodrigo. Rodrigo, exatamente. Então, ó, aqui, esse é o carinha, né? Esse é o carinha. Então, nós temos aqui esse o, ok? Que está agindo de uma maneira... Calma aí que eu vou... Pá. Fazer o seguinte aqui. Pronto. Que aí eu boto na mesma cor. Então, aqui eu vou escrever para você que nós temos uma coesão. Depois eu vou dar tudo isso para vocês, tá? Eu quis montar junto para vocês perceberem as especificidades. Então, catafórica. Coesão catafórica, porque esse termo, ó, olha aqui, ó. Ó a setinha para cá, ó. Vem para cá. Daqui, vem para cá. Beleza. Então, esse o é o meu pronome substantivo, visto que está substituindo o nome Rodrigo, fazendo coesão catafórica. Beleza. Próximo exemplo. Eu gosto de tecnologia, mas ela tem me sugado muito. Fala para mim, fala. Qual é o pronomezinho aí substantivo? Ela? O pronome é ela e está se referindo a qual palavra, baby? Tecnologia. Tecnologia. Eu gosto de tecnologia, mas ela tem me sugado muito tempo. Que tipo de coesão é esse, galera? Coesão anafórica ou catafórica? Anafórica. Coesão anafórica porque retoma um termo dito anteriormente. Milena, cadê você? Tô aqui. Viu a diferença? Aham. Então, ótimo. Então, podemos seguir a vida. Agora, a letra B, galera. Pronome adjetivo. A gente viu o pronome que é substantivo, que é aquele que substitui o nome. E agora a gente vai ver esse cara aqui, que é o pronome adjetivo, tá? Esse pronome adjetivo é o pronome que acompanha o nome, juntando-lhe uma característica. Então, vamos lá, olha só. Quando eu falo que ele acompanha o nome... Rapidinho. Quando eu falo que ele acompanha o nome e que ele traz uma característica junto, faz sentido eu pensar em adjetivo, né? Porque o adjetivo é o cara que traz característica. Então você pode estar pensando assim agora, já, mas calma aí, pronome não é pronome e adjetivo não é adjetivo, não são coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. Mas eu estou falando da função e não da classe. A classe eu já sei que é pronome. A função é que pode ser substantiva ou adjetiva. Isso está claro para vocês, gente? Está claro isso?
Aham. Ótimo. Então, ó, a classe eu já sei que é pronome. A função é que pode ser substantiva ou adjetiva. Substantiva porque vai substituir o nome e adjetiva porque vai acompanhar e dar características. Por quê? Vamos lá. Aquele rapaz não viu a prima se formando. Temos aqui, ó, aquele, que é um pronome do tipo demonstrativo, porém, ele é um pronome que está acompanhando um substantivo. Você concorda com isso que eu falei agora? A mesma coisa o este. Dá uma olhada só. Aquele rapaz não viu a prima se formando. Então, aquele rapaz era qualquer rapaz, galera? Sim ou não? Não. Não era um rapaz específico? Sim. Então, aí é que mora a questão adjetiva. Aquele rapaz, ele é o bendito, né? O bendito fruto daquela situação. Ele é o único, ok? É um específico. Isso é uma característica, tá? E aí, aquele está acompanhando um substantivo, que é o rapaz. Ah, já, mas rapaz também pode ser adjetivo. Sim, também pode ser, mas nesse caso aqui ele não é. Aqui ele é substantivo, tá? Então, aquele, olha só, agora ó, presta atenção, presta atenção. Aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar o aquele de pronome. Qual é o tipo dele? Qual é o tipo? Aquele eu conheço como um pronome o quê? Fala para mim. Demonstrativo. Demonstrativo. Então, pronome demonstrativo. E agora, qual é a função dele? Ele substitui nome ou acompanha nome? Acompanha. Então, ele é adjetivo. A função dele. Entendido, turma? Sim ou não? Fale comigo agora ou cale-se para sempre, hein? Vai. Sim. Show. Agora esse de baixo aí, ó. Este exercício servirá de exemplo para sanar sua dúvida. Este está falando de um exercício específico, ou seja, tem essa carga adjetiva. E para além disso, este está acompanhando o exercício. Se ele acompanha, lembra que ele é o pronome arroz? A gente até conversou sobre ele quando a gente estava lá no curso, né? Então, nós temos aqui um pronome. Eita! Um pronome demonstrativo, porque esse é o tipo dele, adjetivo. Adjetivo. Tudo bem ou não, galera? Tudo. Show. Beleza, então. Deixa eu aproveitar, já estou fazendo as edições com vocês aqui, né? Porque depois eu vou jogar lá para que vocês possam pegar no site, na plataforma. Então tá bom. Agora que vocês já conhecem, olha para cá, hein? Agora que vocês já conhecem isso aqui, as possibilidades do pronome, agora que vocês já conhecem as funções do pronome, ok? Temos aqui 10 orações, ok? E aí eu quero saber o seguinte: primeira oração, onde está o pronome e qual é a classificação dele e o tipo dele? Desculpa, qual é o tipo dele e a função dele? Então, vou repetir. A primeira questão, a primeira oração. Aqueles meninos foram à praia em época de quarentena.
Eu quero saber onde está o pronome e qual é o tipo e a função dele. Quem vai começar? Aqueles. Quem está falando? Tainá. Tainá. Vai, Tainá. Aqueles, pronome demonstrativo e tá acompanhando o nome. Se está acompanhando o nome, ele é o arroz, né? Qual é o nome do arroz? É pronome adjetivo ou substantivo? Não ouvi. Oi, adjetivo. Isso, tá? Então aqui, ó, aqueles meninos foram à praia. Vamos marcar aqueles, tá? E aí sabemos aqui que temos o quê? Vou botar, ó, pronome demonstrativo adjetivo. Beleza. 2. Onde estão os pronomes e quais são eles? Quais são os tipos e quais as funções? É o. Sim. Ele é pronome substantivo. Boa. Só tem esse pronome na frase? Eu fiquei na dúvida se o era artigo. Na 2? Uhum. Então, olha só, vamos com calma. Primeiro de tudo, coitado, ó. Coitado, coitado, coitado. Ficou para trás. Eu é um pronome, né, gente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é um pronome pessoal reto? Lembra disso? Sim. Lá da titia Teteca. Fala aí de novo que eu não ouvi, João. Foi o João que falou alguma coisa? Não fui eu, não. Escutei uma voz de homem. Caraca. Saravá. Vamos lá. Segue o baile. Ó, eu comprei um celular novo, mas o quebrei em 2 semanas. Então, eu tenho aqui um pronome pessoal reto, que, obviamente, né, a gente faz uma referência à pessoa que diz. E aqui, nós temos o quê? Esse cara. Se eu falo, eu comprei um celular novo, mas o quebrei, eu coloquei esse o para não repetir o quê, gente? Fala para mim. O eu. Não. Celular. Celular. Celular, exatamente. Então, eu comprei um celular novo, mas o quebrei em 2 semanas. Veja, eu não ia falar eu comprei um celular novo, mas quebrei o celular novo em 2 semanas. Porque isso daria um problema de coesão. Coesão não é só você interligar as partes do seu texto, é também você evitar a repetição de palavras. Então, nós usamos pronomes no lugar de nomes justamente para evitar repetição, tá? Então, ó, esse ozinho aqui, Sara, que você falou, não sabia se era artigo ou se era pronome. Agora você entendeu por que é pronome? Entendi, porque tá se referindo ao celular. Sim, além de substituí-lo, né? Aham, entendi. Beleza. Então, aqui nós temos um pronome oblíquo, tá? Ele é pessoal oblíquo. Vou botar aqui. Pronome pessoal oblíquo. E qual é o tipo desse o? Ele é um pronome substantivo ou é um pronome adjetivo? Substantivo. Substantivo, exatamente. Exatamente. Boa. Calma aí que eu não gostei disso aqui, não. Vou tirar esse... Ué. Beleza. Segue o baile, gente.
Terceira. Ô, já. Fala, amor. A 2 seria anafórica, certo? Certo, porque tá voltando para celular. Muito bem. Coesão anafórica, é isso aí. Show? Três, galera. Meus amigos são formados em medicina, administração e direito. Onde está o pronome aqui? Tempo, Silvio. Vai. Onde está o pronome? Na questão 3. Meus. Meus, né? Beleza. E aí eu pergunto, qual é o valor semântico desse meus? O que que esse meus traz para a gente? A ideia de Posse. posse, exatamente. Então, nós temos aqui um pronome possessivo, tá? Só que, uma pergunta, esse pronome possessivo, ele é um pronome possessivo substantivo ou ele é um pronome possessivo adjetivo? Possessivo? Não, presta atenção. Possessivo a gente já sabe que ele é, Ah, ok? tá, entendi. Tu falando possessivo ou adjetivo. O que tu falou? Eu não vi. Olha só, vamos lá. Calma. Vamos lá. Esse pronome meus é possessivo, né? Beleza, já sabemos disso. Agora eu quero saber se ele é um possessivo adjetivo ou se ele é um possessivo substantivo. Ah, tá. Eu tô com dificuldade de saber o que é. Então, você tem que olhar o seguinte, olha só. Aquele teu amigo que não pega ninguém, ele é o arroz da galera. Pelo menos na minha época, gente, não faz tanto tempo, vai, é uma geração só atrás da sua. A gente falava que o cara que não pegava ninguém era mó arroz, só servia para acompanhar. Então, toda vez que você visualizar um pronome antes de um substantivo, você vai chamar esse cara de arroz. A de arroz, A de adjetivo. Então, é um pronome adjetivo. Ok? Agora, toda vez que você tiver um pronome perto de um verbo, porque olha só, dá uma olhada aqui, ó. Olha para cá, olha para cá. Aqui, ó. Olha o que eu estou marcando. Esse o aqui, eu estou botando a mão como se você estivesse vendo. Caraca, olha, falta de costume. Esse o aqui, ele está junto de um nome ou de um verbo? Verbo. Então, ele é pronome substantivo. Porque ele substituiu alguma coisa que já foi dita anteriormente. Correto? Então, se eu fosse você, principalmente você de particular de medicina, eu anotava esse macete, né? Então, o pronome substantivo é o pronome que vem junto do verbo. Pronome substantivo é o pronome que vem junto do verbo. Agora, dá uma olhada aqui, Sara. Nessa parte aqui, ó. Meus amigos. Qual é o esquema aqui? Ele está vindo perto de um verbo? Não. Se ele não está vindo perto de um verbo, ele está vindo perto de um nome. Tudo bem? Ou seja, ele está acompanhando um nome. Ele está servindo de arroz. Logo, ele é um pronome adjetivo, tá? Então, para você que está anotando, quando o pronome está perto do verbo, ele é um pronome substantivo. Quando o pronome está perto de um substantivo, ele é um pronome adjetivo. Nesse caso aqui, pronome possessivo adjetivo. Tá? Vou botar aqui desse jeito mesmo. Provavelmente eu vou tirar, porque eu não estou gostando. E eu sou assim, geminianos são assim, eles gostam, depois eles não gostam. Então faz parte. Tá? Sara, fala comigo.
Entendi, consegui entender. Ótimo. Let's go. Deixa eu ver aqui. É isso. Vamos lá. Vossa Santidade está muito consternada com a situação do mundo. Usamos Vossa Santidade indicando um tratamento respeitoso a um carinha conhecido como Papa, né? Gente boa esse Papa. E aí o que acontece? Esse tipo de pronome é um tipo de pronome que não cai tanto em provas. Ele não, na verdade, ele não cai em provas, tá? Só que ele está na lista. Eu não vou tirar lá, está lá no edital, eu vou falar para você. Agora, você ficar decorando, esquece, não vale a pena, tá? Então, isso aí é um pronome que a gente chama de quê? Alguém lembra? Qual o nome desse pronome? É um pronome de quê? Tratamento. Pronome de tratamento, tá? Já, uma vez eu já ouvi falar que você é um pronome de tratamento. É verdade? É mentira? Qual o esquema? Me diz aí. É verdade. Pronome você é um pronome de tratamento. Só que é um pronome de tratamento informal. Ok? Já vi vários alunos colocando que você era pessoa gramatical, do tipo eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês. Não é. Pronome pessoal reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você é um pronome pessoal, na verdade é um pronome de tratamento, ok? Só que ele é um pronome de tratamento informal, tá? Esse é o esquema. Então, você é um pronome de tratamento informal. Vamos lá. As matérias das quais necessitamos serão dadas em maio. Então, vamos lá. Onde está o pronome aqui, galera? Onde tem pronome nessa 5? Das quais. Das quais. Milena já abriu a boca para falar, por quê? Porque ela sabe que esses caras, eles são complexos, né, Milena? Onde que eles são complexos? Onde que eles aborrecem a gente? Na redação, não é isso, Milena? Na redação, eles são infernais. A gente não sabe se é das quais, se é nas quais, se é as quais, a gente não sabe o que fazer, né? O nome desse cara, desses carinhas, na verdade, eles se chamam pronomes relativos, ok? Pronomes relativos. Pronomes relativos são os carinhas que aparecem para retomar termos, tá? Tanto é que, se você parar para pensar, quando eu falo as matérias das quais necessitamos serão dadas em maio, significa que necessitamos de quem, gente? Responde para mim. Das matérias. Das matérias, exatamente. E aí se ergue um outro conceito. Que conceito que é? Por que eu simplesmente não coloquei as matérias que necessitamos? Alguém sabe me responder? Por que eu não botei as matérias que necessitamos aí? Por que eu botei das quais necessitamos? Fala para mim. Que necessita de algo. Quem necessita, necessita de algo. Então, aqui, nesse momento, a gente viu que, na realidade, não basta conhecer o pronome relativo. E aí, cara, falou disso, falou de Unigram. Unigram pesadíssimo. A Unigram cobra isso. Se você conhecer pronome relativo na Unigram, tu acerta de leve 5 questões. Levando em conta que a sua prova tem 15 questões, olha só o que representa matematicamente você acertar 5 questões. É muita coisa. Então vamos lá, ó. O que acontece?
As matérias das quais temos aqui um pronome relativo, deixa eu botar aqui, eu botei um S, mas na verdade é um pronome relativo. E esse das vem de necessitamos, que quem necessita, necessita das matérias, tá? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Só quero fechar. Acabei de olhar a hora e vi que eu tenho 5 minutos, bem bacana. Vamos lá. Que horas são? Esse que está servindo para fazer o quê, meus amores? Fala aí para mim. Indicar uma pergunta, uma interrogação. Iniciar uma pergunta. Então, isso aqui a gente chama de pronome interrogativo. Tá? Simples assim. Fácil e tranquilo. Também não cai, mas está na lista. Então, temos que estudar. Muitos alunos farão a prova do Enem neste ano. Onde está o pronome na 7? Qual tipo de pronome é e qual é a função dele? Neste? Sim, só que há outro pronome também na frase. Muitos? Muitos, exatamente. Já, impossível. Muitos é advérbio. Ah, é? Por acaso o advérbio vai para o plural, bebê? Não vai, não. Inclusive, não sei se você lembra, mas eu faço questão. Eu faço questão. Eu faço questão de voltar nessa parte aqui e dizer que o muito não varia, é advérbio, beleza? Agora, se o muito variar, pouco, muito, pouco, vários, dá uma olhada, ó. Poucos estudantes é o contrário de muitos estudantes. Ou seja, esse muitos aqui que estamos vendo, ele é um pronome indefinido, não conseguimos quantificar quantos alunos farão a prova, ok? Ok ou não? Se não entendeu, eu volto. Ok. Então, ó, vou colocar aqui que muitos é um pronome indefinido, ok? Tá, agora, Sara, esse pronome indefinido é substantivo ou é um pronome indefinido adjetivo? Adjetivo? Adjetivo, porque ele está junto de um nome, está longe do verbo, tá? Aqui, ó, neste, que a Mi falou, também é um pronome, ok? E aí, o que que rola, na verdade? Esse neste, ele está junto também de um substantivo. Só que aqui ele não é indefinido. Que tipo de pronome é esse, neste? Que pronome é esse, neste? É de que tipo? Eu já sei que a função é adjetiva, porque ele está junto do verbo, do nome, desculpa. Indicativo? Oi? Indicativo? Pronome indicativo? Demonstrativo. Ah, tá. Para de inventar. Já tem um monte para a gente decorar, tu tá inventando mais uma. Ó, adjetivo, é isso. Você trocou. É porque indica, né? Indica o ano, você tá certo. Semanticamente você tá certo. Vamos lá. Agora, temos aqui, no caso, a 9. E eu quero, mentira, a 8. E a 8 eu quero que você me diga quais são os pronomes. Calma aí que eu vou diminuir essa fonte aqui, porque senão o negócio vai sair da...
do eixo ali. Vai. Vou aumentar para você. Quais são os pronomes presentes na frase 8? Que. O nós. Essa. Isso. Já foi, né, galera? Já foi, ó. Ó, vocês falaram o que, esse que aqui. Que tipo de pronome é esse? O capitalismo é um sistema que revela a desigualdade social. Quem é que revela a desigualdade social, gente? Capitalismo. Que é um sistema, não é isso? Beleza. Então, esse cara aqui está servindo para a gente não repetir sistema. Se está sendo usado para a gente não repetir sistema, ele é um pronome o quê? Qual é o tipo dele? Substantivo. Não, você está falando da função. Eu quero o tipo. Substituição. Ele está retomando um termo anterior. Qual é o tipo de pronome que faz isso? É pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome pessoal? Que tipo de pronome faz isso? Relativo. 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 Então, o capitalismo é o sistema o qual revela as desigualdades sociais. Pronomes relativos retomam termos anteriores, tá? Beleza. O essa, vocês falaram também. Essa característica. Gente, uma pergunta. Esse essa é um pronome do tipo demonstrativo. Só que qual é a função dele? É uma função substantiva ou é uma função adjetiva? Adjetiva. Adjetiva. E por que ela é adjetiva? Porque ela está acompanhando um Substantivo. substantivo, exatamente. Eu fiz uma leve merda aqui, mas tá tudo certo. Bora. Ó, então, essa característica, esse essa é um pronome do tipo demonstrativo, porém a sua função é adjetiva, visto que está acompanhando ali, servindo de arroz para um substantivo, que é característica. E agora, galera, esse nós aqui, esse nós. Se você tivesse que substituir nós por alguma palavra ou expressão, qual você usaria? Essa característica nos traz uma grande reflexão. Tá, quem é nós? Quem é o nós? Explica do seu jeito, não tenta falar diferente, explica do seu jeito, vai. Traz para nós. Exatamente. Para nós, população, né? Para nós, população, gente, humanidade. Beleza? E aí o que que acontece? Você usou esse nós para substituir um nome ou para acompanhar um nome? Substituir. Substituir. Se é substituir, então esse pronome é um pronome substantivo. Beleza? Beleza. Só que a gente falou a função. A função dele é um pronome substantivo. Mas qual é o tipo dele? O tipo é oblíquo, é pessoal oblíquo. Tá? Então vou botar aqui, ó, vou arrumar agora. Calma aí. Esse cara aqui. Ó, pronome relativo. Esse cara aqui.
é um pronome demonstrativo adjetivo. Esse negócio de tônico, atônico, essas coisas é indiferente, né? Não é indiferente, não. Calma, vai chegar. Não é hoje que a gente vai ver, porque a gente não tem mais tempo, mas a gente vai ver isso. Na verdade, o átono é o que não vem acompanhado de preposição. O tônico é o que vem acompanhado de preposição. Mas isso é outra história. Tá? Pronto, agora eu vou colocar aqui sem preenchimento e vou dizer que esse pronome é um pronome pessoal oblíquo. Eu vou criar uma legenda, eu não vou conseguir. Eu não gostei do jeito que está aqui. Substantivo. Tá? Depois que eu arrumar essa parte, eu vou jogar para vocês lá na plataforma. Vamos rapidinho. Naquele tempo, Jesus juntou os seus discípulos e disse: onde está o pronome? Naqueles seus. Exato. Então, ó, naquele, beleza, seus, beleza. Naquele, nós temos um pronome do tipo demonstrativo com a função adjetiva. Tá? Que é naquele tempo, tá? Junto do tempo. Tá? Junto de um nome. Show. Agora nós temos Jesus juntou os seus. É um pronome o quê? Como é que a gente chama esse pronome, gente? Esse seus? É possessivo. Possessivo, exatamente. Então, ele é um pronome possessivo, que a gente chama também de adjetivo, visto que ele está junto de um nome discípulos. Tá? Agora, para a gente fechar. Ele deve ter lá seus 39 anos. Quais são os pronomes presentes aí? Deve. Pronome. Não verbo. Lá. Também não. Lá dá ideia de lugar, então é advérbio. Nós temos o ele como pronome, ó, dá uma olhada. Ele, é porque o ele é tão assim, a gente caga tanto na cabeça do pronome pessoal que a gente até esquece de falar ele. Mas não esquece não, ó. Ele é um pronome pessoal reto, ok? Pronome pessoal reto, show. Mesma coisa do eu aqui em cima, ó. Pronome pessoal reto. Agora, deve ter lá seus 39 anos. Esses seus aqui também é um pronome. Só que O lá seria o quê? O lá é advérbio de lugar. Mas mesmo nesse sentido? Mesmo nesse sentido, porque deve ter lá seus 39 anos. Na verdade, o que acontece? Essa estruturação é uma estruturação que tem um sentido diferente, mas a classificação é a mesma. Por exemplo, Milena, esse seus, ele continua a ser pronome possessivo, só que a semântica dele é diferente. A semântica dele é de quê? Aproximação. Então, quando eu falo ele deve ter lá seus 39 anos, não é ideia de posse, concorda, Milena? Sim, é porque olhando assim fica meio diferente. Tipo, pensar em lá como lugar nessa frase, para mim não é muito, tipo, coerente
Pela aproximação mesmo. Ó. Isso. Só que a classificação gramatical desse cara continua a ser advérbio e continua a ser pronome possessivo. Só que o sentido é que é diferente, tá? Beleza. É meio estranho, tinha que ter uma outra característica, né? Tinha que ter uma outra definição, assim, outro tipo. Eu acho também. Mas, não, é esquisito mesmo. Mas a classificação do ponto de vista gramatical, por exemplo, esses seus aqui. Esses seus não indica posse, mas ele não deixa de ser pronome possessivo. A única coisa que difere é que ao invés de revelar a posse, ele revela, na verdade, aproximação. São ideias completamente diferentes com a mesma palavra, tá? Tudo bem ou não? Tudo. Então tá. Então fechamos aqui, tá? Então fechamos. Eu vou criar uma legendinha aqui para cada um deles e depois vou jogar em PDF para vocês esse slide, tá bom? Eu já passei muito tempo, já são 2h40. Beleza ou não, galera? Beleza. Eu vou colocar os exercícios para vocês, tá? Da apostila. A apostila ainda é a apostila de março, tá? E aí eu vou marcar os exercícios que vocês podem fazer agora que vocês viram mais essas classes gramaticais, tá? A gente continua aí na próxima semana, tá bom? Ok ou não ok? Ok. Então tá. Beijos. Até amanhã.